Você sabia que muitos profissionais perdem negócios excelentes por apresentarem propostas comerciais mal elaboradas, mal feitas? E que na recuperação de créditos tributários tem itens essenciais que não podem faltar numa proposta comercial? É disso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Se liga que vem dica boa aí. Gente, a apresentação de uma proposta comercial é uma etapa muito importante no fechamento de um negócio. É quando você apresenta uma proposta que o seu futuro cliente vai ver se você passa credibilidade, se você passa confiabilidade, né? Se você tem autoridade ou não sobre o assunto. E particularmente na recuperação de créditos tributários, a gente tem itens muito específicos que não podem faltar numa proposta. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos começar vendo? Quais são os itens essenciais em uma proposta de recuperação de créditos tributários? Primeiramente, vamos começar falando que a maioria dos profissionais se preocupa apenas em dominar os aspectos técnicos das recuperações. E, gente, isso aqui é essencial, tá? Mas não é suficiente. Por quê? Porque vender os seus serviços é tão importante quanto atuar tecnicamente. Afinal, sem clientes não existe recuperação de créditos tributários. Isso eu vejo demais. Profissionais que se dedicam, que fazem cursos, que fazem especializações e cuidam muito da parte técnica e se esquecem do mercado. Então, hoje em dia, a gente tem que botar uma coisa na cabeça. Para atuar com recuperação de créditos tributários ou em qualquer outra área, a gente tem que saber os aspectos técnicos. Sim, isso aí é obrigação, tem que saber atuar e tem que ser competente. Agora, o diferencial seu para o seu concorrente vai ser o quê? Vai ser o seu comercial. Vai ser como que você se posiciona no mercado, como que você conquista clientes. Porque com os clientes tudo faz sentido. Com os clientes você vai recuperar créditos, você vai ganhar honorário, você vai poder expandir o seu negócio e você vai poder, né, atingir todas as suas metas pessoais e profissionais. Vamos continuar aqui. Então, gente, é preciso muito cuidado quando você for elaborar uma proposta. Por quê? Porque o objetivo de uma proposta é sempre causar uma boa impressão e facilitar o seu processo de vendas. É essencial que você conheça as necessidades e problemas do cliente e demonstre que você possa ajudá-los. Quando você apresenta o seu serviço, você tem que se concentrar mais no cliente do que em você. Por quê? Porque você tem que se posicionar como um solucionador de problemas, né? Você tem que levantar as dores do cliente, então tem que ouvir o que ele tem a dizer e com base nessas informações você vai desenvolver o seu argumento de venda. Então vamos supor, se um cliente está muito bem financeiramente, quando você for vender RCT, você não vai falar que o dinheiro que ele vai ganhar vai poder sanear as dívidas dele, porque ele não tem dívida. Por outro lado, se um cliente está muito endividado e você começa a falar que quando ele recuperar crédito, ele pode, enfim, ampliar, aumentar filiais, comprar computadores novos, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em resolver a dívida que ele tem com o banco, ele está preocupado em resolver a dívida que ele tem com o fisco, né? A dívida que ele tem com os fornecedores, ele está preocupado em ter mais caixa para poder ter mais poder de negociação com os fornecedores. Então, primeira coisa que vocês têm que saber é isso em qualquer negociação. O foco é no cliente, ele é o protagonista. Você é um agente que está levando uma solução que vai ser uma ponte entre o problema que ele tem e a solução que ele espera. Tá legal? Continuando. Além disso, gente, vocês têm que apresentar os valores dos seus serviços de forma clara e objetiva. Tem que ter uma breve apresentação da sua empresa. Tem que demonstrar os seus diferenciais em relação à concorrência. Mas na proposta de recuperação de créditos, a gente tem alguns elementos que não podem faltar. Isso que a gente está falando, a gente está se referindo às propostas de uma maneira geral, né? Isso aí é uma coisa que qualquer proposta que você for fazer em qualquer área tem que ter. Mas agora a gente vai entrar na área específica da recuperação de créditos e vai demonstrar 4 elementos essenciais que não podem faltar. Quais são eles? Primeiro deles é expor os 2 principais benefícios da recuperação de créditos tributários. Então, gente, são 2 benefícios básicos, bota isso na cabeça. Esses 2 benefícios
na sua argumentação, na sua proposta, eles têm que sempre estar presentes. O primeiro benefício é a injeção de novos recursos. Essa injeção de novos recursos, ela vem da recuperação dos valores passados. Então é quando você faz uma revisão fiscal, levanta os últimos 60 meses, apura o crédito, o crédito que a empresa tem direito e devolve esse dinheiro para a empresa. Então você injeta um recurso que estava até então esquecido, né? E esses novos recursos que entram, eles são importantes para quê? Para o empresário realizar novos investimentos e para regularização de passivos, basicamente. Novos investimentos o quê? Eu vou comprar novos computadores, eu vou fazer uma reforma na minha loja, eu vou investir no meu estoque, eu vou contratar mais gente, né? Regularização de passivos é o quê? Eu tenho uma dívida bancária, eu estou fundado em juros de bancos, eu tenho dívidas com fornecedores, eu não estou cumprindo todas as minhas obrigações trabalhistas, enfim. Então essa injeção de novos recursos é uma oportunidade para essa pessoa sanear esse problema. Então você levanta bem qual que é o perfil do teu cliente, para você poder argumentar certo. Se o cara está endividado, você vai argumentar dessa forma, que você vai injetar novos recursos para ele poder regularizar passivos. Se, por outro lado, o empresário está muito bem, está expandindo, está com um espírito empreendedor de aumentar o negócio, aí você vai argumentar a injeção de novos recursos para que ele possa fazer esses investimentos e potencializar o que ele já vem fazendo. Muito bem. E o segundo grande benefício da recuperação de créditos tributários, que muita gente esquece de falar, é a economia futura. Economia futura representa o quê? Redução de carga tributária. Então, quando você corrige um procedimento na recuperação de créditos tributários, seja na esfera administrativa, na esfera judicial, você está proporcionando uma redução de carga tributária futura. E redução de carga tributária futura, pessoal, representa o quê? Mais competitividade. Ele está pagando menos tributo que os concorrentes dele, então ele é mais competitivo. Evidencia isso, tá? Na sua proposta. Então, esses dois elementos não podem faltar. Injeção de novos recursos e economia futura. Segundo item que você não pode deixar de colocar na sua proposta. Demonstra a expectativa de valores. Por quê? Porque os valores podem mudar a opinião do cliente, tá? Nenhuma empresa pode se dar o luxo de descartar a oportunidade de recuperar valores que pertencem a ela por direito. Tá? Nenhum empresário pode se dar o luxo de deixar um dinheiro que ele pagou indevidamente para o governo ficar para o governo. Esse dinheiro é dele, então ele tem que recuperar, né? E quando o empresário vê o valor, ele muda a opinião dele muitas vezes. Então, às vezes as pessoas são um pouco resistentes em fazer um procedimento, mas diante de números, tudo fica mais fácil. Então é muito importante que você demonstre na sua proposta comercial os valores, a expectativa de valores. E um aspecto muito importante aqui, tá? Se não for possível fazer o levantamento prévio, vamos supor, não tem jeito, tá? Você não consegue nem informações que possam te dar uma pista de quanto que ele tem para recuperar. Então você coloca na sua proposta que você vai fazer um levantamento. A primeira coisa que você vai fazer quando entrar na empresa é fazer um levantamento sem custo, sem compromisso, né? E depois de levantados os créditos, você vai apresentar o resultado para o seu cliente, né? E aí seguir com a negociação. Tá legal? Então, se não der para você fazer o levantamento prévio, coloca na sua proposta que a sua primeira coisa que você vai fazer é fazer esse levantamento para daí vocês prosseguirem. Gente, terceira coisa que não pode faltar numa proposta comercial de recuperação de créditos é o seguinte, é apontar claramente o objetivo e as etapas do trabalho. Transparência é fundamental para a celebração de qualquer acordo, tá? Isso é, ainda mais na recuperação de créditos tributários, isso é uma coisa que precisa ficar clara. Você tem que ser transparente com o seu cliente. Por quê? A recuperação de créditos tributários, ela envolve dois elementos muito importantes: credibilidade e autoridade. Então, o cliente precisa confiar em você e o cliente precisa ver em você um profissional capaz, com autoridade, para resolver o problema dele. Então, você tem que gerar credibilidade e você tem que passar para ele que você é uma autoridade no assunto. Vamos lá.
Então, você vai demonstrando de forma clara e detalhada o escopo e as etapas do serviço, você vai disparar dois gatilhos mentais, o da autoridade, que isso é muito importante, que eu acabei de comentar, e o da especificidade. A especificidade também, quando você é bem específico, você detalha as etapas, você demonstra que você sabe o caminho que vai ser percorrido, você gera uma credibilidade muito grande para o seu cliente. Tá? Você deixa ele muito mais seguro. E isso também dispara, né, a sua autoridade profissional para ele. Bom, elenca quais documentos você vai precisar na proposta. Tá? Eu vou precisar desses documentos para fazer o levantamento do crédito, para que a gente possa fazer a liquidação do processo no futuro, se for um procedimento judicial, enfim. Deixe isso bem claro também, quais os documentos que você vai precisar. Mostra o que vai e o que não vai ser feito. Pessoal, é muito importante a gente colocar o escopo do trabalho de forma bem clara. Então, definir o que você vai fazer, todo mundo faz. Agora, é muito importante também definir o que você não vai fazer. Por quê? Porque muitos clientes, às vezes, criam falsas expectativas em relação ao seu serviço. E muitos clientes acabam demandando coisas e a gente, às vezes, tem que cumprir por um contrato mal redigido ou uma proposta mal feita. Né? Não ficou claro se você ia fazer ou não um procedimento. Você já deve ter passado por isso na vida profissional de vocês colocarem um escopo e o cliente entender que você iria além do que você propôs. E às vezes você tem que ir além para manter aquele cliente. Então é muito importante que essa gestão de expectativa seja muito bem feita. Então é isso. Você vai eliminar falsas expectativas do cliente e, em última análise, vai preservar a sua atuação profissional, sendo bem específico no escopo de trabalho que você está fazendo. E por fim, gente, o quarto elemento é você mostrar que usa tecnologia de ponta. Por quê? Hoje em dia, como tudo está eletrônico, como a receita está toda eletrônica, para atuar com recuperação de créditos tributários, você precisa ter ferramentas de tecnologia. Né? E você vai mostrar para o seu cliente que com essas ferramentas você pode sim processar um grande volume de informações em pouco tempo. Hoje, tempo, mais do que nunca, né, na sociedade que a gente vive, é um fator primordial aí para qualquer empresa. Então, você demonstra que pode atuar com um grande volume de informação em um curto espaço de tempo. Isso é muito bacana. Você também vai evidenciar que a tecnologia possibilita que os valores sejam levantados de forma precisa. Isso gera muita segurança. Lembra que eu falei que você precisa gerar credibilidade para fechar a recuperação de créditos tributários? Pois é, isso aqui gera muita credibilidade. Demonstra que você é capaz de fazer levantamentos precisos. Você não vai fazer levantamento por estimativa, você não vai fazer por estatística, enfim, não. Você vai fazer a coisa precisa. Você vai analisar 100% da informação e vai extrair de lá exatamente os valores que ele pode recuperar. Também é ótimo, isso aqui é ótimo até para o pessoal que tem dificuldade de lidar com as contabilidades, que botam alguns empecilhos às vezes, né, no profissional tributário para recuperar créditos. Quando você demonstra que você é capaz de detalhar e documentar todo o processo de recuperação de créditos tributários, a sua credibilidade vai lá no alto também. Então, quando você apresenta uma planilha detalhada, falando especificamente quais são os campos que você está usando como critério para levantar os créditos, com tudo detalhado, tudo demonstrado, caso haja um questionamento de uma fiscalização, isso também é muito bacana para que o seu cliente sinta mais segurança no seu serviço. E aí, esses elementos servem para aumentar a sua credibilidade, né? E reforçar a sua autoridade como profissional, aquilo que a gente fala. Então, demonstrar que você usa tecnologia, você passa a imagem que você é uma pessoa antenada com as novidades, né? Que você é uma pessoa ágil, que você é uma pessoa dinâmica, e isso é muito importante aí para fechamento do contrato. Por fim, pessoal, eu queria chamar a atenção para um aspecto que também não adianta você fazer uma proposta muito bem feita se você descuidar da etapa seguinte. De nada adianta você ter uma boa proposta se você não acompanhar as suas negociações. Então, por favor, retorne às ligações.
Não se esqueça das tarefas acertadas em reunião, porque isso é muito comum, a gente promete um monte de coisa, sai da reunião e esquece. Aí a sua credibilidade, que você lutou tanto para construir, vai ladeira abaixo. Não pode. Cumpre com os prazos acordados. Se você falou que semana que vem ia dar um retorno, dê. Se você falou que às 14 horas de quinta-feira você iria ligar para conversar com o pessoal do departamento fiscal, nesse horário, nesse dia, você ligue e fale. Então, muitas vezes, isso eu vejo demais. O pessoal capricha até a proposta e depois se esquece, se perde. Importante demais, manda a proposta, mas mantém contato com o seu cliente. Arranja sempre algum motivo para estar em contato, para que você possa cobrar retorno dele em relação à proposta que você emitiu. E importantíssimo, pessoal, trabalha com um CRM. O que é um CRM? Vocês sabem o que é um CRM? O CRM é um sistema de controle onde você vai fazer o gerenciamento do seu relacionamento com o seu cliente. Que seja uma planilha de Excel. Não tem problema, adote aquilo que funcionar para você. Tem gente que se controla bem com a planilha de Excel, tem gente que prefere atuar com CRM, com softwares específicos de CRM. É o meu caso, por exemplo. Eu não sei trabalhar sem um software de CRM para gerenciar todas as etapas de negociação. Eu preciso saber onde que cada negociação minha está, em que etapa que elas estão. Né? Então, gente, existem vários softwares de CRM bacanas hoje em dia, inclusive alguns softwares que têm versão gratuita, para que você possa começar a utilizar com poucos clientes. Depois a gente vai fazer um vídeo específico sobre isso. Bom, esse é o recado que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que essas dicas possam potencializar os seus negócios e gerar muitos honorários. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.